Olá, eu sou a professora Rejane Daniele Reginato, da disciplina de Histologia e Biologia Estrutural do Departamento de Morfologia e Genética da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Sou orientadora no programa de pós-graduação em Biologia Estrutural e Funcional e coordenadora do Laboratório de Histologia e Biologia dos Tecidos Mineralizados. E hoje nós vamos conversar sobre o Dia Mundial e Nacional da Osteoporose, que é comemorado no dia 20 de outubro, então agora, e na realidade essa data, essa campanha, né, ela foi criada, ela é dedicada à conscientização da prevenção, do diagnóstico e do tratamento da osteoporose. A data, ela visa tornar a prevenção da osteoporose e das fraturas uma prioridade global de saúde, alcançando profissionais da saúde, políticos, a população em geral, educadores e também pacientes. Existe uma ligação direta entre osteoporose e fraturas nos ossos, levando a sérios impactos na vida das pessoas em termos de dor, incapacidade, independência perdida e impossibilidade de realizar tarefas da vida cotidiana. Em todo o mundo, 1 em cada 3 mulheres e 1 em cada 5 homens com mais de 50 anos sofrerão uma fratura osteoporótica. A osteoporose, ela faz com que os ossos fiquem frágeis, pois nessa doença ocorre uma redução da massa óssea, uma deteriorização da microarquitetura óssea, o que pode levar a fraturas, fazer com que os ossos se quebrem facilmente, mesmo como resultado de uma pequena queda, um solavanco, um espirro ou um movimento repentino. As fraturas causadas pela osteoporose, elas podem ser fatais e uma das principais causas de dor e incapacidade a longo prazo. Desta forma, a osteoporose é um problema de saúde pública mundial e sabe-se que, no mundo todo, atualmente, a osteoporose atinge cerca de 200 milhões de mulheres. Também é sabido que, após uma primeira fratura, aumenta em até 5 vezes o risco de uma nova fratura. O principal exame para detectar essa perda de massa óssea é a densitometria óssea. E caso o paciente apresente fatores de risco, o exame ele pode ser feito a partir dos 50 anos. A coluna, o antebraço e o fêmur são os locais mais comuns de fratura. E os fatores de risco para essa doença são menopausa, tabagismo, consumo de bebidas alcoólicas, baixa ingestão de cálcio e de vitamina D e falta de exposição ao sol. Com o aumento da expectativa de vida, o envelhecimento da população, a incidência de doenças ligadas ao envelhecimento, ela vem aumentando, como ocorre com a osteoporose e também com a osteoartrite, que embora seja uma doença multifatorial, sabe-se da importância do envelhecimento para o surgimento dessa doença. No meu grupo de pesquisa, nós objetivamos a busca por tratamentos e um maior entendimento dos mecanismos envolvidos nesses tratamentos no reparo e na bioestimulação das células, como vias de sinalização, divisão e morte celular, e também as suas ações aí na matriz extracelular. A osteoporose, ela pode ser primária, que é essa que eu estou falando, ligada ao envelhecimento e ligada também à menopausa, pós-menopausa, né, que é bem frequente em pessoas acima de 70 anos, ou secundária, que se dá em decorrência de outras doenças, como a doença renal crônica ou o uso de medicamentos, como corticoides.
A osteoporose, ela atinge principalmente mulheres na pós-menopausa devido à queda do hormônio estrogênio nessa fase da vida. E é justamente esse tipo de osteoporose decorrente da queda estrogênica que temos utilizado no meu grupo de pesquisa. Na realidade, no nosso grupo, nós trabalhamos com animais, ratos e camundongos, e submetemos esses animais ao procedimento de oforectomia bilateral, que consta na retirada dos ovários, como nós podemos ver nessas fotografias, aqui a incisão da pele, a exposição das tubas aqui dos ovários. Então, nós seccionamos os ovários, retiramos esses ovários e com isso nós vamos ter uma queda estrogênica, uma privação estrogênica, o que leva ao desenvolvimento de perda de massa óssea, de osteopenia e osteoporose. E é nesse modelo, então, que nós utilizamos os tratamentos, simulando uma mulher na pós-menopausa. Vale salientar que todos os projetos, eles são aprovados pelo Comitê de Ética em Pesquisa da nossa instituição. Aqui eu coloquei alguns trabalhos que foram desenvolvidos sob a minha orientação no laboratório e a foto de alguns dos alunos, mestrandos e doutorandos que já encerraram aí, que foram autores desses trabalhos. Nós temos alguns trabalhos que ainda não foram publicados, realizados por esses alunos, e também outros trabalhos que estão em andamento, como nós vamos ver na continuação desse vídeo, que será apresentado pela Natália, a Isabela e a Aline. Eu gostaria de encerrar falando sobre 5 passos para ossos saudáveis e um futuro sem fratura. Esses passos são propostos pela Organização Mundial da Saúde. Então, se você quer ter ossos saudáveis, pratique exercício físico, exercita-se regularmente. Exercícios de levantamento de peso, fortalecimento muscular e treinamento de equilíbrio são os melhores, segundo a OMS. Preste atenção na sua alimentação, pois a nutrição também é um fator importante para a saúde óssea. Garanta que a sua doença seja rica em nutrientes saudáveis para os ossos. O cálcio, a vitamina D, as proteínas são mais importantes para a saúde óssea. A exposição segura ao sol ajudará você a obter a vitamina D. Verifique se você tem fatores de riscos, antecedentes familiares, se fraturou nos últimos anos e usou medicamentos, algum dos medicamentos relacionados e que afetam a saúde óssea. Mantenha seus exames em dias, os exames de saúde, realize seus exames. E, para finalizar, tenha um estilo de vida saudável. É importante você evitar hábitos negativos, como, por exemplo, fumar e beber em excesso, e mantenha seu peso em dia. Eu espero que vocês tenham gostado. Até mais. Obrigada. Olá, meu nome é Natália, eu sou aluna de mestrado, orientada pela professora doutora Regiane Daniele Reginato, e faço parte aqui do programa de pós-graduação em Biologia Estrutural e Funcional. Eu realizo os meus experimentos no Laboratório de Tecidos Mineralizados do Departamento de Morfologia e Genética, pela disciplina de Histologia e Biologia Estrutural. Eu vou falar brevemente, então, do meu projeto, intitulado como Modificações do tecido ósseo decorrentes da administração intermitente do PTH134 ao longo de 28 dias em camundongos fêmeas oforectomizadas. Esse projeto é uma continuação de um antigo projeto de doutorado desenvolvido pelo nosso grupo por um ex-aluno de doutorado da professora Regiane, o Rafael Pacheco. Bom, então como a professora já mencionou anteriormente, a osteoporose ela é um problema de saúde pública mundial que causa altos índices de fratura, principalmente em mulheres. E um dos tratamentos anabólicos mais utilizados para a osteoporose é o PTH134.
Esse medicamento é um análogo sintético do PTH humano que contém os 34 primeiros aminoácidos da cadeia e é um tratamento aprovado pelo Food and Drug Administration. Bom, nós sabemos que o PTH endógeno, ou seja, o PTH do nosso corpo, ele é um hormônio produzido pelas glândulas paratireoides que estimula a reabsorção óssea. Já a administração intermitente do PTH134 tem um efeito anabólico no tecido ósseo, favorecendo a formação óssea, atrasando a morte celular de células que são responsáveis por esse processo de formação, que são os osteoblastos. Em projetos realizados anteriormente pelo nosso grupo, foi verificado que a administração intermitente do PTH134 modifica o perfil de alguns componentes orgânicos da matriz óssea, como, por exemplo, os glicosaminoglicanos. Também favoreceu a formação e o aumento de massa óssea. E no meu projeto de mestrado, eu pretendo aprofundar esses estudos, acompanhando semanalmente durante 0, 7, 14, 21 e 28 dias as modificações do tecido ósseo decorrentes da administração do paratormônio humano, que é o PTH134, em camundongos fêmeas oforectomizadas. E o procedimento de ovarectomia para a remoção dos ovários simula uma condição hormonal de mulheres na pós-menopausa, que tem como objetivo interromper a atividade dos estrogênios ovarianos, reproduzindo assim um modelo de osteopenia. Então, nós avaliaremos a microarquitetura óssea, avaliaremos as fibras de colágeno e os glicosaminoglicanos, que são importantes componentes da matriz orgânica. Avaliaremos também o cálcio e fósforo através do ensaio colorimétrico, que são importantes componentes da matriz inorgânica. Avaliaremos a morte celular dos osteócitos ao longo de todo o tratamento, bem como a reabsorção óssea envolvida no processo de remodelação do osso. E com isso tudo, nós esperamos elucidar e contribuir para melhor entendimento da ação desse fármaco no processo de remodelação óssea e as modificações que ocorrem no tecido ósseo ao longo desse tratamento, que culminam no ganho de massa óssea. Muito obrigada. Olá, meu nome é Isabela, eu também sou aluna de mestrado da professora Regiane, e no meu projeto de mestrado estou estudando os mecanismos de ação da terapia com ondas de choque, isolada e associada à vibração mecânica na osteoartrite desencadeada pela privação estrogênica, correlacionando as modificações no osso subcondral com a cartilagem articular e a inflamação. Nós sabemos que a osteoartrite é considerada uma doença multifatorial, que tem como fatores de risco, então, o envelhecimento, a genética, a deficiência do hormônio estrogênio, entre outros fatores. Em mulheres após a menopausa, a osteoartrite tem uma grande prevalência. Essa doença ela afeta as articulações, principalmente a do joelho, e é caracterizada por alterações em todos os componentes da articulação. Então, vai ter degradação da cartilagem articular, remodelação do osso subcondral e inflamação dos tecidos. Isso tudo acaba, então, gerando dor e pode levar a uma perda de funcionalidade. No entanto, ainda não existem tratamentos que sejam realmente eficazes em reverter o quadro patológico. Dessa forma, nosso grupo começou a estudar a terapia com ondas de choque, que é uma terapia que já vem sendo utilizada em outras doenças e que parece exercer um efeito na regeneração e reparo tecidual. Esse é o aparelho de ondas de choque que nós utilizamos nos nossos trabalhos, e aqui um detalhe da aplicação no joelho dos animais. Então, os nossos trabalhos eles visam entender os efeitos e os mecanismos dessa terapia na cartilagem articular e no tecido ósseo no processo de osteoartrite desencadeados pela privação estrogênica, que no caso dos nossos projetos é induzida pela cirurgia de oforectomia, que então é a retirada dos ovários das ratas. Olá, meu nome é Aline, sou aluna de pós-doutorado da professora Regiane e desde o meu mestrado e também no doutorado venho investigando os efeitos da vibração mecânica isolada ou associada a outras terapias na cartilagem articular de ratas oforectomizadas. A ação da vibração mecânica tem sido investigada principalmente no tecido ósseo. Considerada uma forma de exercício físico, a vibração mecânica de baixa frequência e intensidade é uma modalidade biofísica não invasiva. Originalmente, ela foi proposta
como uma forma de restabelecer a massa óssea em astronautas. E atualmente ela vem sendo estudada por nosso grupo e outros como uma terapia adjuvante para a osteoporose e a osteoartrite. Sabemos que o estímulo mecânico ele é muito importante para o desenvolvimento e manutenção da cartilagem articular e o osso. E as células responsáveis por responder a esses estímulos são os condrócitos na cartilagem e os osteócitos no osso. No mestrado, nós observamos os efeitos da vibração mecânica aplicada de forma isolada ou associada a um fármaco na cartilagem articular de ratas sob privação estrogênica. Verificamos que a vibração mecânica ela foi capaz de reduzir a expressão da citocina pró-inflamatória, TNF-alfa, e da enzima proteolítica metaloproteinase 9, contribuindo assim para a diminuição da degradação da cartilagem. Diante desses resultados, no doutorado investigamos a associação das terapias de vibração mecânica e ondas de choque e verificamos que essa associação diminuiu a degradação da cartilagem, reduzindo a expressão do TNF-alfa e morte de condrócitos, culminando na diminuição do grau de osteoartrite. Já a terapia com ondas de choque, aplicada de forma isolada, atenuou os efeitos deletérios da privação estrogênica. No entanto, na presença do hormônio estrogênio, os efeitos benéficos na matriz cartilaginosa e nos condrócitos foram mais evidentes. Bom, dados esses resultados que nós encontramos, o objetivo do meu trabalho de mestrado é aprofundar as análises de fatores inflamatórios e anti-inflamatórios no tecido cartilaginoso e também analisar a relação da cartilagem articular com o osso subcondral, uma vez que é sabido que esses dois tecidos possuem uma íntima relação, influenciando um ao outro. Então, nós pretendemos verificar se as terapias impactam na qualidade do osso subcondral, correlacionando os achados preliminares com o processo de remodelação óssea, morte de osteócitos e citocinas inflamatórias. Então, nós esperamos que os resultados obtidos contribuam para o melhor entendimento dos mecanismos de ação dessas terapias, tanto na cartilagem articular quanto no osso subcondral, contribuindo posteriormente para uma nova perspectiva no tratamento da osteoartrite. Muito obrigada.